amores, tudo bem com vocês? Catiúcia na área mais uma vez. Esse vídeo hoje é para falar sobre uma questão que foi levantada tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. As pessoas me perguntaram um pouquinho sobre o clima daqui, né? E eu tenho vivido esse clima daqui, ó, vocês estão vendo, né? Eu tenho vivido esse clima daqui de uma maneira bem intensa mesmo. E aí, queria falar para vocês um pouquinho sobre o clima aqui de Portugal. Quem já me conhece há mais tempo, quem tá seguindo o canal aí desde o começo, sabe, né, que eu estou em Faro. E Faro fica no Algarve. E o Algarve é um dos lugares mais quentinhos de Portugal, tá? Aqui em Faro, a temperatura, ela chega a 20 graus durante o ano inteiro, tá? Então, assim, nós temos aí mais ou menos 8 meses por ano de temperaturas amenas. E os 4 meses do verão, a temperatura realmente chega, diz que a cozinhar a gente. Ainda não cheguei nesse momento de viver aqui o verão de Portugal, mas agora que a gente tá na primavera, provavelmente eu devo viver esse verão. E aí, quando eu viver esse verão, eu vou poder contar pra vocês um pouquinho sobre o clima do verão. Mas enquanto isso, já tem 2 meses que eu estou aqui, posso falar pra vocês um pouquinho de como que tem sido a história do clima aqui. Gente, quando eu cheguei sim, tá? Com 2 calças, um sapato, né, bota, meia, blusa de couro, enfim, cheguei bem capotadinha, vamos lá, vamos fazer a linha. Cheguei totalmente encapotada, morrendo de frio. E eu não vou mentir pra vocês que esses 2 meses que eu tenho passado aqui tem sido muito frio. Mas uma coisa eu percebi, as casas aqui de Portugal, lembra que eu falo sempre pra vocês que a gente aluga a casa já vem mobiliada, que a casa já vem toda pronta? As casas aqui de Portugal, as construções antigas, né, elas não têm preparo para a temperatura, certo? O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Se você alugar um apartamento novinho aqui em Portugal, provavelmente ele vai ter lareira, provavelmente ele vai ter aquecimento, provavelmente vai ter alguma fórmula que vai deixar você sentir uma temperatura mais amena dentro do apartamento. Mas, onde eu moro, é muito frio. É muito frio. Juro pra vocês que eu sinto muito mais frio dentro de casa do que lá fora, tá bom? Então, assim, é importante que vocês saibam. Para pagar mais barato na locação de um apartamento aqui, vocês vão ter que optar por apartamentos mais velhos, tá bom? E esses apartamentos mais velhos, eles são muito frios, tá? Mas nada que você não compre um aquecedor e que você não coloque um aquecedor que te aqueça, tá bom? Não é o fim do mundo, vou morrer congelado em Portugal. Não, não é isso. Mas uma coisa é certa, aqui é muito mais quente do que no norte. Isso aí é muito mais quente do que no norte, tá bom? Então o que acontece? Eu sinto aqui um frio tenebroso. Mas como eu já vim há algum tempo atrás, e há 2 anos atrás eu fiquei em Lisboa, o frio de Lisboa foi muito maior do que o frio que eu tô sentindo aqui agora. Então, em relação ao clima, eu acho que o clima do Algarve é um clima muito mais ameno do que o clima que eu senti lá em Lisboa, e eu só posso falar pra vocês desses 2 lugares, que foi os lugares que eu vivi, e que eu posso contar pra vocês de qual que foi a experiência. Lá em Lisboa, eu cheguei a sentir 3 graus negativos de frio. Gente, eu quase morri congelada. E aqui não. Aqui o máximo que eu já senti de temperatura foi 9 graus, certo? E juro pra vocês que na rua esses 9 graus não pareciam ser 9 graus. Mas em dentro de casa, esses 9 graus já pareciam ser 3, tá? Porque realmente as casas são muito geladas, as casas são muito frias, mas é aquele tipo de coisa. Você aqui paga mais ou menos aí uma família aí de 2, 3, sei lá, 4 pessoas em casa, consumindo a água, a energia, o gás e tudo e tal. Uma coisa que eu preciso falar com vocês, o chuveiro aqui é a gás, tá bom? O chuveiro aqui não é elétrico. Então a gente gasta mais para tomar banho com gás do que com energia, tá bom? Então assim, lembrando que se você tiver um aquecedor, esse aquecedor vai ser elétrico e vai puxar um pouquinho mais de energia, eu acho que você deve gastar aí mais ou menos por mês, uma família aí de 3, 4 pessoas, uns 50, 60 euros por mês de energia. Ah, mas 50, 60 euros por mês de energia, Catiúcia, dá 300 reais aqui no Brasil. Ok, mas você tem que lembrar que você está gastando em euro e não está gastando em reais. Quando você está gastando em euros, está gastando só 50, entendeu? Então não é caro, não é caro, tá? Para quem tem curiosidade de saber, como já tem 2 meses que eu estou aqui, vou falar para vocês mais ou menos o que a gente tem gastado. Até alguns dias atrás, vivíamos em 3 pessoas, eu, minha mãe e o meu irmão. Mesmo que minha mãe estava doentinha e acamada, não consumia tanta energia, mas a gente consumia bastante energia. A gente ligava
o aquecedor de água todos os momentos, porque pra gente mexer com ela, a gente sempre mexia com ela com aguinha quentinha. Então a gente ligava aí mais ou menos umas 12, 13 vezes por dia o aquecedor de água. E acho que todos os dias a gente ligava a máquina de lavar para lavar as roupinhas que a minha mãe sujava. Então, assim, mais ou menos a gente ficou como mãe aqui 45 dias, e nesses 45 dias a gente usou aí o aquecedor de água pelo menos, sei lá, 10 vezes por dia e a máquina de lavar uma vez por dia. Chegou a conta nossa de energia esse mês e a nossa conta veio 37 euros. Ah, mas se a gente transformar isso em reais, vai dar aí uns 180 reais. 180 reais para 3 pessoas. Ok. Gente, mas pensando em euro, foi somente 37 euros. A nossa conta de água veio 21 euros, tá? E aí a conta de telefone, de internet, essas coisas é muito pessoal, é o que você gasta, é o que você acha que gasta, é o que você acha que você pode contratar para você, tá? Uma coisa que é importante você saber aqui, geralmente, quando você faz um plano de internet, eles já tentam te vender o plano de internet e de TV a cabo tudo junto. Então, mais ou menos aqui a gente gasta 15 euros por mês de telefone, com 10 gigas de internet pra gente ficar na rua, 10 megas, 10 gigas, não sei qual que é o nome que usa aí, mas eu sei que aqui é 10 megas que me atende o mês inteiro, tá bom? E eu pago 15 euros nesse valor, certo? E eu pago 25 euros, certo? Para ter internet em casa e TV a cabo com mais de 180 canais, beleza? Aí Netflix, Amazon, essas coisas, aí cada um por sua conta, cada um vê o que quer a mais do que isso, ou não quer a mais do que isso. Uma coisa que eu preciso falar muito para vocês. Para quem não fala inglês, a internet aqui, a TV a cabo daqui, ela não é tão promissora como é no Brasil, porque pouquíssimos filmes são dublados. Então a maioria dos filmes são legendados, a maioria dos canais são legendados e desses 180 canais, ainda tem muitos canais que são portugueses. Por um lado é ótimo, por quê? Porque você começa a assistir o canal em português de Portugal e você consegue se habituar à linguagem, consegue se habituar a entender o que eles estão falando. No primeiro dia você fica meio assim, mas aí com o passar dos tempos você consegue entender a fonância, né? Sei lá, a fonética, não sei nem o que eu tenho que falar, mas eu quero dizer que vocês conseguem entender o tom de voz deles e aí você consegue entender mais ou menos o que eles estão falando aqui na sua cabeça. Mas quando eles falam muito rápido, você ainda dá um bug. Não vou mentir para vocês que vocês ainda não dão um bug. Dá um bug sim, entendeu? Mas em relação à temperatura em si, o que eu queria dizer para vocês é isso. Dentro de casa a gente sente muito mais frio do que lá fora, tá? O Algarve em si é o lugar mais quente aqui de Portugal. Em compensação, também é o lugar mais caro para se viver em Portugal. Tá? Então, assim, eu penso em imigrar lá para onde a Catiúcia foi, lá para Faro. Gente, imigrar em Faro não é tão fácil. Por quê? Porque quando imigrante você chega aqui, você sabe que você tem que pagar minimamente 3 meses de aluguel, né? É um calção e mais 2 meses de aluguel e tal. E aí, aqui, infelizmente, por ser o Algarve, os aluguéis são um pouquinho mais caros e tal. Então, não é tão fácil imigrar aqui no Algarve como seria tão fácil imigrar se você fosse para o norte. Em compensação, se você está imigrando no Algarve na alta temporada, que é na temporada de verão e tal, você paga aí 200, 250 euros um quarto, vive aqui os 4, 5 meses de verão, né? O verão aqui, quando começa a primavera, as coisas já começam a acontecer. Então aí você vive os 4 meses de primavera e mais os 4 meses de verão, que dá aí mais ou menos 8 meses, né? Mais ou menos não, dá 8 meses, né? E nesses 8 meses você pode ganhar o suficiente para você manter pelo ano inteiro, porque é a época do veraneio, é a época que você trabalha mais e trabalha muito, tá? Não venha pra cá achando que você vai trabalhar pouco, porque isso não acontece. Você vai trabalhar muito, 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 certo? Mas você vai trabalhar muito e vai ter um dinheirinho no final do mês que vai recompensar. Então, assim, em relação ao clima, o que eu posso dizer para vocês é isso. O clima do Algarve é melhor do que o clima de Lisboa, que é os dois locais que eu conheço, tá? Não tive a oportunidade de conhecer mais ainda de Portugal. Quando eu tiver essa oportunidade, eu posso fazer comentários para vocês o que eu achei do clima nas outras cidades. Mas enfim, aqui no Algarve eu senti que é muito mais quentinho do que em Lisboa, tá? Quando eu fui a Lisboa, há 2 anos atrás, eu também vim para visitar minha mãe, eu também não vim com o sonho de imigrante, eu não vim com o sonho de imigração, que é a mesma coisa que aconteceu nesse momento. Então, assim, dá para comparar os dois parâmetros. Quando eu vim da outra vez, para tentar entender como é que funciona isso aqui, eu peguei algumas faxinas para fazer. E sim, há 2 anos atrás eu fiz aí, nos 40 dias que eu fiquei aqui, eu fiz, eu acho que 6 ou 8 faxinas. E essas 6 ou 8 faxinas me renderam aí, minimamente por faxina,
R$ 200 cada faxina. Certo? Então eu fiz umas 6 ou 8, eu devo ter ganhado aí mais ou menos uns R$ 1.600, R$ 1.800, porque aqui a gente recebe por hora. Lá em Lisboa eu ganhava 9 euros a hora. Aqui em Faro as horas são mais baratinhas. São mais baratinhas, tá? Mesmo passando 2 anos, eu ainda não ganho aqui 9 euros por hora, igual eu ganhei há 2 anos atrás. Aqui eu tô ganhando aí mais ou menos 4,50, 4,60, 4,72 por hora. Entendeu? Mas ainda é dinheiro, tá? E aí eu tô falando 4,50, 4,70 em euros e não em reais. E aí vocês façam façam aí as contas, né? Vai lá e soma quanto que daria isso em euros e quanto daria isso em reais. Hoje eu não trabalho mais por 3, 4 horas, igual eu trabalhava na faxina. Hoje eu já trabalho por 8 horas seguidas, porque eu estou contratada numa empresa que eu trabalho realmente o dia inteiro. E não na faxina, que era uma faxina um dia, 2 dias não tinha, outro dia tinha, às vezes passava uma semana não tinha faxina e tal. Então hoje eu recebo um salário cheio por mês, que é diferente de você fazer faxina. Mas aqui no Algarve, pensando no clima, pensando em tudo isso, ainda quando a temperatura daqui tá melhor, que é essa temperatura da primavera e do verão, as casas de veraneio são lotadas. E aí é aquela coisa, todo dia entra hóspede, todo dia sai hóspede, todo dia tem faxina. Se você for bom de faxina, você vai ter trabalho todos os dias para você fazer. Se você for um bom garçom e falar um pouquinho de inglês, tem trabalho para você. Se você, sei lá, trabalha na área da cozinha e topa, tem trabalho para você. Se você trabalha na construção civil, independente do clima, independente da hora, independente de qualquer momento, tem emprego para você. Tá certo? Então, assim, não adianta a gente falar que não tenha. Portugal é um país que a população envelheceu. Os filhos dessa população imigraram para outros países, porque o salário de Portugal é um dos salários mais baixos aqui da Europa. Não é o mais baixo, mas é um dos salários mais baixos da Europa. Então, os filhos desses portugueses decidiram imigrar. E os portugueses que ficaram aqui foram envelhecendo, e hoje a população de Portugal é uma população muito velha. E os imigrantes são muito bem recebidos, por quê? Porque a gente vem com força, com energia para trabalhar. Se você vem com força e com energia para trabalhar, para contribuir com o crescimento do país, você é muito bem recebido aqui. Então, olha só, não adianta a gente mentir, tá? A imigração para Portugal, ela acontece, somos mais de 200 mil brasileiros aqui em Portugal, brasileiros que fazem merda e brasileiros que estão muito bem. Certo? Se você vem com energia, com força de vontade, com força braçal e com pronto para trabalhar, venha emigrar que vai dar certo, tá? Aprenda a ter uma vida de parcimônia. Não é uma vida de passar fome. É uma vida mais tranquila, uma vida mais estável, uma vida com gastos menores, porque não adianta a gente pensar que você vai vir para cá e vai ganhar 5 mil euros. Não vai, você não vai ganhar nem 1.000. Mas 1.000 euros no Brasil já é 5 mil reais, certo? E aí no Brasil você ganhava quanto quando você trabalhava aí? Então aprenda a viver mais ou menos com essa história, certo? Se você vivia aí no Brasil com 1.000 reais, aqui 1.000 reais vai dar 200 euros. Você não consegue viver com 200 euros aqui, mas você consegue viver com 400. E se você ganhar 800, você ainda economiza 400, sem morrer de frio. Isso eu tô falando aqui do Algarve, tá? Porque lá no norte você vai sentir um frio pior. Mas em compensação, no norte você vai ganhar muito mais. Escolhe aí para onde você quer emigrar, certo? E se for para cá, manda uma mensagem aí, a gente bate o papo, a gente faz amizade. O que eu puder ajudar vocês, eu ajudo, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês acharem que é interessante, tá bom? E ó, muita novidade tá vindo por aí, gente. Tem tanta fofoca para contar para vocês, tanta fofoca para contar para vocês. Nossa Senhora, é muita fofoca, gente. Eu sou muito fofoqueira. Mas eu adoro. Beijo para vocês e ó, aguardem a próxima fofoca. Beijinhos, tchau, tchau.